Olá, hoje eu quero compartilhar com você um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, os versos de 3 ao 5, que diz o seguinte: Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande. E a pergunta de hoje para mim e para você fica: o que nós temos para dar? A Bíblia conta no início desse capítulo que eles estavam indo ao templo para a oração, eles estavam indo orar ao Senhor, eles estavam indo buscar a face do Senhor, eles estavam indo ali para fazer algo de relacionamento com Deus. E quando eles se deparam ali diante daquele caminho, esse moço, esse homem, que a Bíblia conta que ele ia sempre ali nesse portão, de uma das entradas do templo, no portão chamado Formoso, a pedir esmola. A vida dele era uma rotina dele, ele era um coxo, ele não caminhava, ele não tinha ninguém, ele não tinha como trabalhar, então ele pedia esmola, e ele pedia esmola supostamente às pessoas que amavam a Deus, que estavam ali dizendo que amavam a Deus, que queriam um relacionamento com Deus, as pessoas que iam ao templo. E ele estava no lugar onde ele certamente recebia algum tipo de ajuda, certamente ele recebia uma visitação ali de suprimentos, de dinheiro, enfim, pessoas que se compadeciam da situação dele. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que todos os dias ele ia para lá pedir esmolas, e certamente ele as tinha, Mas o que eu quero dizer com você, o que eu quero conversar com você é: o que nós temos para dar? O que nós temos da parte de Deus para poder doar aos outros? O que nós temos da parte de Deus para poder oferecer ao próximo, Então, eu pensando em algumas coisas, eu linkei coisas rápidas que a gente pode ter para a gente receber de Deus, para poder dar ao outro, Mas a gente só pode dar ao outro quando a gente vive uma vida com Deus. E quem vive uma vida com Deus tem um conhecimento, tem um envolvimento com Deus, Quem tem um relacionamento com Deus, essa pessoa vai adquirindo conhecimento de quem Deus é. Ele deixa de ser só um conceito, ou deixa de ser só alguém distante, e passa a ser algo próximo, alguém perto, alguém junto, Então uma vida com Deus faz com que a gente comece a nos relacionar com Ele a ponto de conhecê-lo, Então quanto mais a gente conhece de Deus, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente tem da parte dele. O que a gente pode adquirir de Deus tendo um relacionamento com Ele? Primeiro, você vai descobrir que Deus é poderoso. Depois a gente vai descobrir que Deus é amoroso. Depois a gente vai descobrir que Deus é perdoador. Depois a gente vai descobrir que Deus é justiça. Então, a gente, conforme vai andando com Deus, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai se relacionando com Ele, a gente vai descobrindo uma gama de coisas que antes era desconhecido por nós, ou era conhecido de uma forma muito superficial pelo que as pessoas falavam. Que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus sara, que Deus cura e que Deus liberta. E quando a gente começa a ter um relacionamento, passamos a ter um envolvimento com Deus, a gente começa a descobrir em Deus coisas novas. Então, quando a gente começa a viver um relacionamento com Deus, a gente começa a adquirir dele coisas. A gente começa a adquirir poder, a gente começa a adquirir palavra de vida, sabe? Quando a gente se relaciona com Deus, nosso vocabulário muda, a nossa postura muda, o nosso jeito de ser muda, porque nós estamos adquirindo a essência de Deus para as nossas vidas. Então esse é o primeiro ponto. Uma vida com Deus faz com que a gente possamos ter muito mais dele. 2. Uma vida de oração nos proporciona a fé para acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. A gente acredita em Deus, eu pelo menos desde criança creio em Deus, eu ia à igreja, eu sempre tive essa crença que Deus é poderoso, que Deus existe, que Deus faz coisas tremendas, incríveis. Sempre acreditei na criação do mundo, na forma que a Bíblia diz, sempre acreditei nessas questões. Mas
acreditar nessas questões de forma consciente não faz com que a gente tenha um relacionamento profundo com Deus. A gente acredita, a gente é ensinado, a gente é mostrado pela Bíblia que Deus fez todas as coisas, mas quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente tem uma vida de relacionamento com Deus, quando a gente começa a falar com Deus, quando a gente começa a nos relacionar com Ele através da oração, que oração é você falar com Deus, é você expor para Deus, é você comunicar-se com Deus através de falas. Então, quando a gente passa a ter uma vida de oração, quando a gente começa a nos comunicar com Deus, a gente acaba adquirindo fé para acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Quando a gente não tem uma vida ainda de oração, quando a gente não tem uma vivência com Deus através da oração, a gente lê os relatos bíblicos, a gente fala, tá, e aí? Mas quando a gente começa a perceber que muitas coisas Deus moveu por conta da oração, a gente começa a acreditar que quando a gente começar a orar, você e eu começar a orar, Deus também pode fazer algo tremendo, Deus pode fazer algo poderoso. Recentemente eu estou lendo um livro sobre a rainha Esther, e a gente observa nas leituras bíblicas que ela passa por um momento, né, onde ela fica entre a vida e a morte, né, e ela precisa interceder de alguma maneira, porque senão ela também corria o risco, né, de morrer. E aí ela faz algo incrível e ela proclama ali 3 dias de jejum e oração, né, por ela, e que todo mundo se clamasse, se voltasse para Deus através da oração. E a coisa mais incrível de tudo isso é que Deus ouviu a oração do povo dela, das pessoas que entraram nesse propósito de oração, de jejum com ela, né? E Deus deu uma resposta favorável ao pedido que ela tinha, que era de entrar na presença do rei, mesmo quando não tivesse sido chamada, né? Que isso poderia custar a vida dela e ela ser favorecida, e assim foi, né? Através da oração. Então, quando a gente começa a orar e quando a gente começa a ter uma vida de relacionamento com Deus através da oração, a gente acaba adquirindo fé para acreditar que Deus pode fazer todas as coisas, né? E terceiro, quando amamos a Deus, começamos a nos importar com as pessoas que Ele ama. Você e eu somos pessoas amadas por Deus. Deus nos ama, Deus se importa com a gente, Deus tem interesse de nos ver bem, Deus tem o interesse de nos ver felizes, né? E aí entra aquela principal questão, né, da vida cristã, é amar as pessoas como Cristo ama. A gente ainda tem uma falta de maturidade nesse sentido, ou de não perceber a necessidade do outro em amor e poder supri-la de alguma maneira. E a Bíblia conta desse coxo, que ele todos os dias ia ali, certamente as pessoas o ajudavam, dando dinheiro, dando suprimento, dando comida, não sei, vestes, não sei. Alguma coisa acontecia para que ele pudesse ir todos os dias ao templo pedir esmolas, e certamente ele era ali de alguma maneira agraciado por essas esmolas. Até que ele bate os olhos nos apóstolos de Cristo, e a Bíblia diz que ele olha para esses homens e pede algo, pede dinheiro, pede uma esmola, pede uma ajuda, né? E eles estavam indo ali para ter um momento de oração. E aí eles olham aquele homem ali fora, diante da porta do templo, chamada Formosa. E aí os apóstolos chamam a atenção daquele homem para eles. Ele fala, olhe para nós. Sabe? Uma das grandes questões é qual é a expressão que nós temos nos apresentado diante daquelas pessoas que Deus ama, diante daquelas pessoas que precisam de uma resposta, precisam de uma ação de Deus. E aí aqueles apóstolos chamaram a atenção daquele homem, talvez ele estava disperso, vendo as pessoas entrarem, porque era um momento de oração, e querendo adquirir ali alguma ajuda, e aí os apóstolos chamam a atenção dele, olhe para nós. E aí os apóstolos, Pedro olha nos olhos dele e fala, olha, não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para poder te dar. Aí eu fico pensando naquele homem, pensando assim, tá, mas então por que você está me empatando de pedir esmola? Por que você está me impedindo de que alguém possa me abençoar? Né? Se você não tem que possa me ajudar, então sai fora, deixa outras pessoas que estão entrando ver meu pedido de socorro e me abençoar. Só que aí Pedro chama a atenção dele de uma forma tão veemente que ele fala, olhe para nós, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. E essa é a questão que eu quero
refletir com você. O que é que nós temos da parte de Deus para poder dar para aquelas pessoas que precisam de Deus? O que nós temos recebido de Deus para que a gente possa dar ao outro, né? Ele era cheio de algo, ele era cheio de Deus, ele era cheio do poder de Deus, ele sabia, porque através da oração, que Deus podia fazer todas as coisas. Ele vivenciou grandes milagres através de Jesus, ele viu grandes coisas acontecerem, livramentos, salvação, curas, milagres, ele presenciou tudo isso. E ele falou: olha, o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando a gente tem sensibilidade no Espírito Santo, a gente percebe e observa a verdadeira necessidade do outro. E Deus amava esse coxo, né? Deus se importava com ele, a ponto de que quando os apóstolos viram ele, eles foram movidos, eu tenho certeza, por uma compaixão muito grande. Talvez eles já tivessem visto aquele homem ali algumas vezes, talvez, não sei, talvez eles até pudessem ter em algum momento contribuído com as esmolas para que ele pudesse viver a vida dele. Mas naquele dia, eles tomaram uma atitude de dar o que ele tinha para aquele coxo. E, queridos, mais do que dinheiro, mais do que comida, certamente, se fosse colocada a opção para ele: o que você quer? Dinheiro ou você quer andar? Certamente a decisão dele seria por caminhar, né? A gente olha por uma necessidade, a gente pede ajuda, mas porque a gente tem uma necessidade. Se essa nossa necessidade fosse suprida, nós não estaríamos precisando pedir esmolas, né? E aí esses apóstolos entendem isso e propõem para ele, dá a eles o que eles tinham, e eles já liberam uma cura para aquele coxo, liberam uma palavra de vida, de ânimo, de esperança para aquele homem que estava ali pedindo esmolas, né? Então, assim, eles tinham algo para dar, eles tiveram um poder, eles tiveram um direcionamento, eles tiveram uma unção de Deus para poder dar ao outro, e assim foi feito. E eu quero dizer que você também tem algo de Deus para dar para os outros, sabe? Que você comece a fazer leituras das necessidades do teu irmão, das pessoas que estão à sua volta. Às vezes não é dinheiro que eles precisam, às vezes não é uma comida, às vezes é uma palavra de ânimo, de destino. Não desista, persista, avance, conquiste. Deus é com você, sabe? E essa é uma das principais características que um cristão precisa ter, de poder incentivar o outro naquilo que Deus quer que ele tenha. Então, se você tem esse poder, se você tem algo de Deus para dar, dê, sabe? Eu até escrevi aqui, não retenha o que você tem, doe a quem precisa, e você nunca ficará sem. Todas as vezes que Deus te der algo, uma oportunidade de você fazer o bem a alguém, o faça. Sabe? Deus vai te recompensar, Deus vai fazer com que você seja abençoado no nome de Jesus Cristo. Então eu quero encerrar essa breve mensagem dizendo: você tem algo de Deus para dar, então doe, sabe? E se você é uma das pessoas que necessitam, receba de quem tem para dar, sabe? Ouça um louvor, leia as Escrituras, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, que na sua necessidade Deus vai te suprir. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre espaço no seu coração e que você seja feliz. No nome de Jesus Cristo. Amém.